Olá, amigos! Começamos então mais um programa nosso de debate, comentários, conversações semanal. Eu, meu amigo Vitor Vieira, jornalista Vitor Vieira, eu, Francisco Milman. E como sempre começamos com a dica de leitura, né, Vitor? Isso. Hoje, um autor que já foi citado por nós, Roger Scruton, não é? Um filósofo contemporâneo, um filósofo conservador. Esse livro, O que é o conservadorismo? Ele tem alguns livros que falam do conservadorismo. O que há de mais específico nesse livro é que ele procura traçar uma análise, faz uma análise mais prática da história do Partido Conservador inglês, mas que é permeado de reflexões e análise dos princípios conservadores, com uma característica desse livro muito bacana, que é aplicando esses princípios na história do partido e quais são então esses corolários do conservadorismo, e ele vai aqui explicitando. É um livro muito esclarecedor sobre o que significa o conservadorismo, e portanto está aqui recomendado. O que é o conservadorismo? Eu acho, Francisco, que essa é uma leitura absolutamente indispensável para nós aqui no Brasil, especialmente no momento em que nós estamos vivendo, de início de uma nova fase na história da nossa República, porque nós estamos assistindo ao encerramento de uma era. Não é? Nós vivemos até 1985 sob um regime militar que se iniciou lá em 64. Nós tivemos a reinstitucionalização democrática do país em 1985, e este regime se estendeu até agora, outubro. As eleições, com a escolha do Bolsonaro para a presidência da República, representam o enterro, o fim da era da nova República, iniciada lá em 85. E o que hoje, já retrospectivamente, se olhando, dá para entender o que foi esta nova República? Foi um regime essencialmente marcado pelo pensamento esquerdista, pelo populismo intenso, populismo na economia, populismo na cultura, populismo em tudo. Sim. Não, isso se faz necessário. A gente está, como tu falasse, num momento de quebra de paradigmas, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Até mesmo institucionais, porque é uma refundação da República que nós estamos vivendo. Sim, mas o fundamental é a suplantação do pensamento esquerdista que tanto atrasou este país. Claro. Mas nós estamos absolutamente necessitados de construirmos no Brasil uma cultura conservadora, de direita. Não aceitem aquela conversa de que direita é ruim, direita é feio, direita é troglodita, direita é criminosa, direita é isso, é aquilo, aquilo. Não é. Isso tudo é um conjunto de mentiras espalhado pela esquerda, atribuindo aos outros aquilo que ela efetivamente é. A esquerda é assassina. A esquerda é sanguinária, a esquerda é destrutiva, a esquerda é regressiva, a esquerda reúne em si tudo o que há de pior. Nesta nova república que nós estamos vivendo agora, não aquela lá, uma outra agora, é preciso que nós adquiramos conhecimento, fundamentação teórica para enfrentarmos esta construção que será necessária para dar suporte à mudança no Brasil. Quero só complementar isso dizendo uma coisa, Francisco. Acho que o governo do Bolsonaro já está acertando num monte de coisas, e uma das que mais está acertando é na política externa. Sim. Que não por acaso foi, desde a indicação do ministro, violentamente atacada. O Brasil já marcou posição fortemente
na questão da Venezuela. O Brasil foi lá e liderou na reunião do chamado Grupo de Lima, e agora todas as grandes nações no mundo inteiro, quase todas elas, estão repudiando o governo do Nicolás Maduro na Venezuela e apoiando o novo presidente interino, Juan Guaidó. Isso foi uma grande marca da política externa brasileira. Uma outra que deve vir a seguir, porque casos simbólicos firmes e importantes são absolutamente necessários para marcar épocas, para marcar governos, para marcar nova vida de uma sociedade. A próxima medida necessária, absolutamente necessária e urgente, que se demanda, que é necessário que venha o mais rápido possível, é o definitivo reconhecimento oficial, formal, pelo Brasil, da capital de Israel em Jerusalém. Isto é indispensável para que este governo, surgido da vontade majoritária conservadora dos brasileiros, faça uma clara opção que diga para o mundo inteiro: isto nós queremos, isto nós não queremos. Tu tem toda a razão, Vitor, e no entanto essa dimensão da luta política que nós vivemos, mais pragmática, mais imediata, ela não é suficiente. Por isso nós estamos aqui sempre procurando indicar literatura, leitura, conhecimento, em política esteja baseada bem fundamentada, não é, em conhecimento, em sabedoria. E autores como Roger Scruton, eles têm muito a contribuir para a cultura brasileira, que não tem, de fato, que carece de uma cultura, de uma literatura conservadora, não é? Nem mesmo no período militar, acusado de ser um governo de direita, mas aqui muito lato sensu, né? Não era muito nada que não representava de fato o que significava o governo militar, que era um governo positivista, que então tinha uma linha, uma doutrina de raciocínio positivista, que não tem nada a ver com conservador, nada a ver com a direita a qual nós nos referimos tanto aqui no programa e que representou o eleitorado do Bolsonaro. Então, trazer assim, esse tipo de literatura é fundamental. Aqui o Scruton vai, por exemplo, demonstrar as diferenças e as alternativas que existem à esquerda, fora do âmbito do mero liberalismo, que também é um risco que se incorre no Brasil, de importar doutrinas liberaloides, assim, esvaziadas de conteúdo moral, e fazendo com que trave-se uma guerra meramente de um reducionismo economicista com a esquerda, que a esquerda só tem a ganhar com isso. Então é importante que nós tenhamos consciência de que a luta contra a esquerda é no âmbito da cultura e da moralidade. E para isso, uma filosofia conservadora, calcada em princípios como esse livro aqui traz, que define o que é o conservadorismo e o diferencia de outras alternativas, doutrinárias, entre elas, obviamente, o socialismo, mas também o liberalismo econômico, o mero liberalismo de mercado. O conservadorismo explica que há, sim, uma necessidade de atuação do Estado na vida social, mas de uma maneira prudente, de uma maneira que coadune-se com a evolução social, com o progresso razoável da sociedade. Então esse livro é uma indicação essencial para vocês poderem adquirir essa alternativa e fundamentar mais a sua opção política, que nós temos que dar continuidade, porque a qualquer momento, se nós nos fraquejarmos, não é, na luta política, tudo pode voltar a acontecer novamente. A esquerda pode, com suas falácias, retomar o poder. Afinal de contas, ela tem um monopólio da mídia, ela tem um monopólio da propaganda, das universidades, das academias, até mesmo das escolas hoje em dia. Então nós temos que continuar aqui fazendo esse essencial trabalho de fornecer embasamento teórico, não é, para construir uma geração nova, capacitada e conhecedora de uma realidade que o Brasil merece exercer, não é? E uma coisa que, para concluir só sobre a nossa indicação de livro,
não pensem que ler sobre filosofia política é um tipo de leitura difícil e inacessível. Não é nada disso. Isso é uma outra mitologia que meteram na cabeça de vocês, dos brasileiros todos, para que permanecessem, digamos, entre aspas, ignorantes. Claro. Ignorantes no bom sentido, naquele sentido da pessoa que ignora e por ignorar não conhece, e não conhecendo é dominada. Isso foi uma das táticas usadas pela... criando um monopólio do conhecimento, somente pela inteligência... Exatamente. Inteligência fisiológica, né? Sim, não só os eleitos da esquerda teriam acesso à alta cultura filosófica e política. Mentira! Isso é uma farsa. Mentira! Isso é uma grande farsa. Este livro que nós estamos recomendando para vocês aqui pode ser lido como um interessante romance. Sim. Você pode lê-lo em 2, 3 madrugadas. Tudo é acessível ali, todos os conceitos são plenamente compreensíveis e é impressionante. O autor tem uma assinatura na maneira de escrever, como já nos referimos anteriormente, que causa uma leitura extremamente agradável, uma leitura suave. Ele é muito didático, pedagógico, portanto não é nenhum bicho de 7 cabeças, é acessível para todos, claro, com um necessário nível de dedicação e observância da leitura, afinal de contas tem conteúdo complexo, mas um conteúdo muito bem dirimido na leitura, né? Ele é muito bem explanado, então é acessível, sem dúvida nenhuma, acessível para todos. Leiam, não deixem de ler. Vamos lá. Vamos lá. Como havíamos prometido, né? Sim. Vamos hoje falar sobre um artigo, né, do meu pai, Luiz Milman, um artigo que refere à origem do radicalismo islâmico, não é? Um parêntese. Já está no ar o site com os textos? Falta só o dono, mas é possível acessar o blog dele. Está no ar o blog. Então dá um endereço, por favor, para que os nossos... Coloca no Google Luiz Milman blog, aparece logo de cara ali crítica filosófica, política, ali tu acessa o blog, tem uma gama de artigos do meu pai. Acesse ainda. Bom, Vitor, nós lemos, não é, um artigo assim que ele é muito didático, é um artigo muito analítico, não é? Sim. Porque, como era próprio do meu pai, ele fazia uma pesquisa muito aprofundada, ele se dedicava muito a tudo aquilo que ele escrevia, a fim de não deixar nenhum tipo de lacuna. Então tem muitos dados reveladores para nós, e que culminam, assim, ao meu ver, de tudo que se extrai para a compreensão do que é do que é o radicalismo islâmico, se poderá compreender ao final a razão do porquê até hoje o mundo árabe, por meio da causa palestina, não ter feito um acordo de paz com Israel. E nem nunca fará. E nem nunca fará. E por meio desse artigo fica muito claro as razões disso, e é importante entender que isso é uma coisa que não é casual, não é algo projetado, é uma agenda, é algo projetado para que se mantenha um status quo belicoso na região. E vamos aqui falar sobre isso. E será mantido. Então vamos iniciar essa nossa conversa aqui, também tratando de derrubar outra mitologia. Essa mitologia de que há uma possibilidade de paz entre Israel e o mundo árabe. Aliás, entre o mundo árabe não, entre porque Israel está em paz plena com o Egito. Sim. Tem relações. Entrem no Google, ponham lá a visita a Jerusalém do primeiro-ministro do Egito, Anwar Sadat. Sim, 79. Que pega Ele vai ao parlamento. Sim, senhor, um avião da Força Aérea Egípcia desce lá no aeroporto de Tel Aviv. Faz um discurso histórico, não é? Vai a Jerusalém e vai dentro do Knesset. Lembrando que o primeiro-ministro de Israel à época era Menachem Begin,
foi o primeiro governo de Israel de direita. O Likud, partido principal, partido do atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que hoje é um partido muito forte e que está hegemônico, não é, há muito tempo. Na época era o azarão nas eleições, e pela primeira vez Israel colocou um partido de direita no governo, e justamente a direita israelense fez o principal acordo de paz que vigora até hoje com a então maior ameaça a Israel, o Egito, que era uma potência militar municiada pela União Soviética. Era o real perigo que Israel tinha, né? Pois é. Então, Israel, não é que Israel tenha problemas com o mundo árabe. Em paz com a Jordânia. Israel está em paz. Um tratado de paz relações diplomáticas. Relações, sim, plenas, funcionando com o Egito, com a Jordânia. Tem embaixada de Israel em Amman. Sim, Israel auxilia muito a Jordânia na questão com o Estado Islâmico. A Jordânia se utiliza muito do serviço secreto israelense. Há uma relação realmente muito substancial. Sim, o Netanyahu acaba de voltar de uma viagem lá aos Emirados Árabes. Sim. Teve lá um encontro lá, quem diria, Netanyahu lá nos Emirados Árabes. Bom, acaba de voltar também de uma viagem de uma outra nação islâmica na África, no Chad, não é? Então Israel está expandindo as suas relações com o mundo. A próxima nação, vocês podem anotar, que, no meu ponto de vista, com a qual do mundo árabe, que Israel estenderá relações diplomáticas formais, será com a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita é mais do que sintomática no mundo árabe. Na Arábia Saudita estão os dois grandes centros mundiais do islamismo. Meca e Medina. Meca e Medina. As duas cidades mais sagradas, Meca, respectivamente Meca e Medina. A Arábia Saudita é comandada... Vou falar uma curiosidade, Medina, o nome Medina, era a cidade judaica na Península Arábica. Ali havia uma colônia judaica fortíssima, e não só uma colônia, eles fundaram a cidade de Medina, na época de Maomé, e o nome Medina se fala em hebraico Mediná, significa país, estado. Então a cidade tem um nome de etimologia hebraica, na verdade, né? Medina, um estado, que é em hebraico país, né? Se fala Medinat Israel, país de Israel, Medinat Brasil. Então Medina tem uma raiz hebraica e é uma cidade, curiosamente, está na Arábia Saudita, é onde Maomé aprendeu, não é? Aprendeu, surrupiou, ou escutou o que era o monoteísmo lá, aprendeu, depois foi para Meca, enfim, a história do Islã. A Arábia Saudita é governada por uma realeza wahhabita, não é? Wahhabita. Wahhabita. Pois é um dos ramos do islamismo. A Arábia Saudita sunita, né? É a grande porta de bloqueio, barreira de bloqueio no mundo árabe para a pretensa invasão, hegemonia, domínio pretendido pelo Irã. Sim. O Irã que não é árabe, o Irã que é persa, não é, mas é islâmico. Nem todo o Irã é islâmico. Tem uma parte muito grande do Irã que não professa o islamismo. Mas hoje é muito perseguido todo mundo lá dentro do Irã. Israel já está tendo amplos relacionamentos, embora não claros, com a Arábia Saudita. E um exemplo disso, um exemplo notório disso, é que a Arábia Saudita já abriu o seu espaço aéreo para que companhias aéreas passem por cima da Arábia Saudita, dirigindo-se ao mundo ocidental, passando por cima de Israel também, não é? Ou descendo voos
no aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, antes de seguirem para a Europa, Estados Unidos, América do Norte, ou Brasil, enfim. Brasil, Argentina, Chile. Isso já está tudo muito avançado, está caminhando fortemente nesse sentido. Israel tem um projeto, por exemplo, para a Arábia Saudita, de construções de grandes linhas ferroviárias, de interligações dentro da Arábia Saudita e fazendo a conexão lá do Golfo Pérsico com o Mediterrâneo. Bom, parece então que é questão de tempo até que essas relações possam ser explícitas, né? É questão de tempo. O problema é com o mundo, chamado mundo palestino, com os palestinos, e a associação esta que tem os palestinos com o terrorismo promovido pelo Irã. Hoje, pelo Irã. Mas o terrorismo é coisa antiga. Aí é que tá. A ideia do radicalismo islâmico, o fundamentalismo islâmico moderno. Por que moderno? Porque o Islã tem uma tradição, uma longa história de invasões, de expansionista, mas que há algum tempo, depois especialmente com o período otomano, o período da Turquia, havia se estabilizado numa relativa paz com o mundo ocidental, não é? Houve então, surge a Primeira Guerra Mundial e as coisas se estremecem, o Império Otomano fica ao lado dos alemães e perdem a guerra. Ali é fragmentado o seu império, passa a ser, surge o chamado pan-arabismo, a ideia do nacionalismo árabe, e por volta da década de 20, uma pessoa... É importante a gente, assim, para que as pessoas tenham, claro, o Império Otomano é derrotado em 1924. Ah, sim, depois... 1900, ele é desmantelado, derrotado. E aquele mundo árabe que era dominado pelo Império Otomano, sediado lá na antiga Constantinopla, não é? Esse Império Otomano fragmenta-se no mundo árabe e que é ocupado por, basicamente, dividido e ocupado por França e Inglaterra, né, que criam então nações artificiais. A Inglaterra permanece ocupando e administrando fisicamente com tropas até depois da Segunda Guerra, né? Sim. Até o final da década de 40, grande parte desses países, novos países árabes, ainda era ocupado pela Inglaterra, mas junto com a França, que ocupava o Líbano, Síria, o que seria, não Jordânia, mas Arábia Saudita também, aquela mais para o leste do Oriente Médio, e a Inglaterra com a parte que era a atual Palestina, Jordânia. Esses eram os locais onde esses impérios exerciam a sua influência. Este artigo do Luiz Milman, ele é importantíssimo, porque o Milman fez uma pesquisa que é uma maravilha. Vocês precisam ver. Ele foi buscar todas as fontes históricas, e então ele nos conta que a mãe deste terrorismo atual, árabe, islâmico, é uma organização que prossegue clandestina até hoje, mais ou menos oficializada, mas é clandestina, basicamente, que se chama a Irmandade Muçulmana. Sim. Nascida e sediada no Egito. E quando? Em 1928, tão somente 4 anos após o fim do Império Otomano. Então, com este mundo árabe dividido, fraccionado pela ocupação inglesa e francesa, que produziram a geração de nações novas e artificiais ali naquele meio, começa a surgir
isto que o Francisco já referiu aqui É o agora. embrião da doutrina fundamentalista do islamismo, né? E do pan-islamismo. Pan-islamismo. Não é? A ideia da restauração de um califado, né? Sim. Renegando as instituições ocidentais herdadas por esses países árabes do Império Franco-Britânico. Sim. Então a resistência gerada a partir de uma ideia de que qualquer aproximação ou herança, vinculação com o Ocidente, que era pelos líderes Al-Banna e Said Qutb, nós vamos falar melhor sobre eles, o Ocidente estava contaminado pelo materialismo, era, segundo o próprio Qutb usava o termo, era doente e estava contaminando o mundo islâmico. Havia necessidade de extirpar qualquer ligação com o Ocidente do mundo islâmico para restaurar a comunidade islâmica, o Ummah, como é chamada, o Ummah, e não permitir que se contaminasse com a doença do Ocidente. Então vejam vocês, o fim do Império Otomano, 1924, gera o surgimento de nações como Síria. Olha o artificialismo. Síria, é criado um país chamado Síria. Transjordânia, que incluía território que hoje é o de Israel.